Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre os elementos do culto e a ordem do culto. Antes de mais nada, eu queria deixar claro para os irmãos que nós não temos tudo isso claro nas Escrituras. Nós não temos tudo com muita clareza a respeito do passo a passo. Tá ruim o microfone? Do passo a passo, né, das Escrituras sobre como adorar o Senhor. Nós não temos clareza, né? A Bíblia não deixa um capítulo específico, né? Olha, o primeiro passo é isso, o segundo passo é aquilo, enfim. O que nós adotamos é a revisão que a Reforma Protestante fez a respeito do culto, com relação ao que vinha sendo feito antigamente pelo catolicismo romano, de onde vieram os protestantes, né, que protestaram contra muitas coisas erradas trazidas dentro do culto. Por exemplo, adoração a imagens, dizerem que os próprios sacerdotes, os padres, né, tinham autoridade semelhante à apostólica, né, e também que os padres tinham tamanha autoridade que poderiam até transformar os elementos, por exemplo, da ceia, no próprio corpo e sangue de Jesus Cristo, literalmente. Então, muitas coisas foram feitas, não é? Muitas coisas entraram para dentro do culto verdadeiro da igreja primitiva ao longo dos anos, e a gente chama tudo isso, né, esse período, chama o período negro da igreja, né, onde muitas coisas erradas entraram para dentro da igreja. Bom, nós vamos então trabalhar sobre a questão do culto que a Reforma nos trouxe, nos resgatou, né? A Reforma resgatou para nós, né, a visão correta do culto a Deus, conforme as Escrituras, conforme aquilo que as Escrituras nos ensinam. Bom, vamos começar pelo começo, então, sobre a ordem divina de adoração. A Bíblia diz que todo ser que respira louve ao Senhor, porém, existe um povo que adora de maneira especial, é o povo de Deus. E esse é o chamado que nós encontramos nas Escrituras. Um texto que eu queria observar com vocês é um texto da ordem divina que foi dada para Moisés, quando ele foi libertar o povo de Deus do Egito, da escravidão do Egito. E ali, em Êxodo capítulo 5, versículo 1, no primeiro encontro que Moisés e Arão tiveram com o faraó, para libertar o povo do Egito, ele já expressa ali a ordem de Deus. Qual era a ordem de Deus? Êxodo capítulo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Para que me celebre uma festa no deserto. O termo aqui também significa que me adore ou me preste um culto, um serviço no deserto. Então a ordem de Deus era que o povo dele fosse para o deserto com um alvo. O alvo era adoração, prestar um culto a Deus, celebrar a Deus no deserto. Então o objetivo do povo de Deus, da congregação, estou falando aqui no geral, no grupo, na coletividade, na congregação, é prestar culto ou adoração ao Deus único. Esse é o objetivo do povo de Deus. Depois isso se tornou oficial no Decálogo, nos 10 mandamentos. Obrigado. Nos 10 mandamentos a gente percebe que Deus deixou mais claro ainda essa ordem que ele deu lá a Moisés e Arão para libertar o povo do Egito. E ele então, poderíamos dizer assim, Deus formaliza isso, né, no papel, que não foi bem no papel, foi em pedras, né? Ele formalizou através de alguns mandamentos. Olha aí, capítulo 20 de Êxodo, versículos 8 a 11. Neste mandamento aqui a gente tira algumas coisas com referência ao culto. Ele diz assim, 8 a 11, capítulo 20 de Êxodo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus.
Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui Deus já está mostrando para o povo que Ele escolheu um dia em especial para a adoração. O termo sábado, infelizmente, foi traduzido no português como sábado mesmo, um dia da nossa semana, né? Que seria o 6º dia, o 7º dia da semana na modernidade, que na verdade é o 6º dia contado, não é? No calendário judaico. Mas perdão, é o 7º dia também. O primeiro dia da semana é o domingo, né? Então, esse dia chamado de sábado, na verdade o termo sabá significa descanso. Realmente é um termo usado para descanso. Então, era o dia que Deus tirou para a contemplação de toda a sua obra. E ele então... É só mexer aqui? Então, desligou. É meu contato. Então, Deus determinou um dia para que o povo de Deus pudesse separar esse dia para adorá-lo. Nos primeiros versículos do capítulo 20 de Êxodo, você percebe que Deus dá ordens mostrando que Ele é o teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Esse é o primeiro mandamento. Segundo, não farás para ti obras de escultura, e nem adorarás outros deuses. O que você tem aqui? Você tem nos primeiros versículos, nos primeiros mandamentos do Decálogo, você encontra a maneira de adorar a Deus. Não era para adorar a nenhum outro Deus, porque não existia. Era como se Deus estivesse falando: só eu sou Deus. Eu sou o Deus que vocês devem adorar. E ele dirige essa expressão para o seu povo: eu sou o Senhor teu Deus. Vocês são o único povo que tem um Deus. Oi? Vocês são o único povo que tem um Deus. E eu sou o único Deus que deve ser adorado, que vai ser adorado especialmente por vocês que são meu povo, e eu sou somente o Deus de vocês. Não é que Deus quer dizer que Ele era o Deus, que não é o Deus do universo. Não, Ele é o Deus criador e Senhor de todas as coisas. Porém, Ele tem um povo especial que Ele fez para ser sua propriedade exclusiva, e um povo que o adore. Essa é a ideia do capítulo 20 de Êxodo, começando a falar sobre os 10 mandamentos, mostrando a forma que deve ser adorado esse Deus. E nenhuma obra de escultura faremos, porque não há outro Deus semelhante a Ele. Não há outro Deus, na verdade. Não existe um outro Deus. Ele é o único Deus. E, portanto, Ele fecha, digamos assim, essa ordenança com outro mandamento, que é lembrar-se do sábado. O sábado significa o dia especial de descanso do povo de Deus, não para que ele vá para a balada, não para que ele vá para curtir a vida, não para que ele tenha outras atividades, mas é um dia especial da semana que o povo de Deus tira para a adoração. Não é um dia determinado para o trabalho, embora a gente saiba que em alguns casos, excepcionalmente, acontece alguns irmãos e irmãs terem essa responsabilidade ou esse trabalho. Mas isso não é regra. A regra é: tire o dia do Senhor, que é o sábado, aqui nas Escrituras, e para nós hoje, sabá, né, é o dia de descanso, que é o domingo, para a adoração. Esse é o alvo central da vida do crente, por ordem de Deus. Uma outra ordem divina a respeito do culto, João 4, 23 e 24. Quando Jesus trava uma conversa com a mulher samaritana no poço,
na beira do poço, e ele começa a falar para ela sobre algumas coisas a respeito de adoração também. Aliás, ela pergunta para ele, não é? Onde que nós devemos adorar? Nossos pais diziam que era no monte, outros dizem que é no templo. Qual é o lugar certo? E Jesus então ensina que não é nem lá nem cá, mas é de uma maneira. O povo de Deus adora em espírito e em verdade. Vejam versículos 23 e 24 de João 4. Diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Jesus explica: porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ele continua: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus está dizendo que Deus Pai procura os seus verdadeiros adoradores, Ele não está dizendo que Deus está procurando no mundo pessoas que o adorem. Não, Ele está procurando dentro do seu povo aqueles que são verdadeiros, por incrível que pareça. Porque existem pessoas dentro do povo de Deus que não são os verdadeiros, porque adoram de outra forma, de uma forma que não está envolvido todo o ser, todo o coração, em espírito e em verdade, quer dizer pessoas que foram realmente salvas, são verdadeiros eleitos, sugerindo que existe dentro do povo de Deus pessoas que não são eleitos. Isso é uma realidade. Ele não está procurando no mundo, entre os ímpios, porque os ímpios não foram chamados para a adoração. Não foram. Embora a Bíblia diz que todo ser, como eu disse, todo ser que respira louve ao Senhor, que os céus e a terra proclamam a sua glória, que todos adorarão e se prostrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Enfim, todos esses versículos parece que demonstra uma adoração de todos. Sim, é verdade, um dia acontecerá, todo olho verá, contempla, todo joelho se dobrará diante dele, e a língua confessará de todos que Ele é o Senhor. Aí já é tarde demais, mas os verdadeiros adoradores já estão adorando hoje em espírito e em verdade. O que significa adorar em espírito e em verdade? Significa duas coisas para nós. Nós interpretamos de duas maneiras, e eu acredito que as duas são verdadeiras. Primeiro, em espírito e em verdade significa que Deus somente deve ser adorado conforme o que o Espírito Santo revelou na sua verdade, que a sua verdade é a palavra de Deus. Não é através de teatros, não é através de coreografias ou danças de louvor e coisas semelhantes, mas somente através dos elementos que nós encontramos nas Escrituras. Através da verdade, Deus mostra como Ele quer ser adorado. Ninguém pode adorar a Deus de boa mente, falando: eu vou adorar a Deus da maneira que eu quero. Por exemplo, plantando bananeira aqui no meu culto. Eu vou plantar bananeira aqui agora e vou sair, e isso eu vou adorar a Deus. Não, isso não está na Bíblia. Houve um caso de uma cantora, alguns anos atrás, que disse que se converteu ao cristianismo e disse que ela rebolava para Jesus. Então, irmãos, isso não existe. Isso não está nas Escrituras, né? Então, em espírito e em verdade significa que nós devemos adorá-lo conforme o que Ele nos orienta através das Escrituras. O ser que deve ser adorado, Deus mostrou como adorá-lo, da maneira que Ele quer, não da que nós vamos inventar. Não. Segundo lugar, adorar em espírito e em verdade, ou os adoradores que adoram em espírito e em verdade, significa que somente os que foram vivificados e transformados pelo Espírito e pela verdade das Escrituras são os verdadeiros adoradores, os que verdadeiramente são convertidos. Por quê? Porque, mas e se entra um ímpio aqui, né? Ou até mesmo alguém que se converteu, mas não tem certeza e está na dúvida, e ele vem e canta louvores, está no meio do povo de Deus. Sim, está no meio do povo de Deus. Significa que a adoração dele será como a dos demais eleitos, que sobem a Deus como incenso de cheiro suave a Deus? Não sobe. As ofertas dele podem ser recebidas?
Se ele quiser ofertar, o problema é dele. Na verdade, as pessoas inconscientemente fazem isso, né? Às vezes pessoas mandam dinheiro para a gente e falam: irmão, olha, eu quero oferecer um dinheiro para a tua igreja, não é? Para que Deus me abençoe em alguma coisa, não é? Eu não vejo que é errado você receber, embora você deva esclarecer essa pessoa. Isso não conquista a favor de Deus. Você pode até fazer, mas não é assim que se adora a Deus. É um momento de evangelização. É um momento de mostrar para aquela pessoa que isso não resolve o problema. E que isso não compra Deus. Então, somente os verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que foram realmente salvos através da pregação do Evangelho, que é a verdade, e que o Espírito que vivificante, que vivifica, somente esses são os verdadeiros adoradores. Somente esses prestam verdadeiro culto a Deus. Em muitas passagens das Escrituras, Deus diz que vocês se ajuntam e eu tenho nojo do ajuntamento de vocês, porque vocês me adoram não com o coração, e a tua adoração para mim, antes vocês não acendessem de balde o fogo do altar. Quando o profeta fala isso, não é que ele quer dizer que acende com balde, né? Não é, não, de balde quer dizer assim, de forma inútil. Quem dera vocês não acendessem o fogo do altar, porque a adoração de vocês é podre para mim. Eu não recebo essa adoração. Então, é uma coisa muito séria a adoração a Deus, não é? Agora vamos então aos elementos e partes do culto reformado. Como nós entendemos o culto reformado? Em primeiro lugar, vocês vão ouvir muito falar sobre liturgia. Quando se fala de culto, fala-se de liturgia. O que é o termo liturgia? Liturgia é o conjunto de elementos ou práticas do culto religioso público. Liturgia é tudo aquilo que se faz dentro da reunião da igreja que leva à adoração segundo as Escrituras, para nós reformados. Então, liturgia é esse conjunto de elementos, tudo que se faz, todo movimento que se faz dentro de um culto para adoração, é um culto religioso público, não é? Então isso é liturgia. A palavra liturgia vem do grego parecido, né? Leiturgia, que significa no grego serviço público, sagrado. Serviço sacerdotal, é um serviço que é prestado para adoração. Então, liturgia é tudo o que envolve um culto público ao Deus das Escrituras. É tudo o que envolve aquilo que é feito, segundo as Escrituras, para a adoração a Deus. Conforme as Escrituras, então, não é? Então, liturgia segue as regras de Deus, não dos homens, ok? Quem são as pessoas que administram ou ministram o culto? São os leiturgos, que no grego são os ministros do santuário, que são os sacerdotes. Isso lá no Velho Testamento, traduzindo para o grego, não é? E também no Novo Testamento são as pessoas envolvidas na administração pública do culto. Ou seja, aqueles que conduziam a congregação no culto a Deus, dentro das exigências divinas. Quem são esses agora na nossa visão reformada? São os presbíteros e diáconos, auxiliados pelos seus auxiliares, né? Pelas pessoas que esses líderes, presbíteros e diáconos, reconhecem como pessoas autorizadas ou dotadas de dons para auxílio no culto, tipo os diretores de música, por exemplo, os músicos e cantores, né? As pessoas que auxiliam para tomar conta de crianças, e assim vai, né? Uma série de outras pessoas que auxiliam para o culto público ser realizado de maneira tranquila e que seja realmente um culto objetivo, não é? E tenha os seus bons efeitos. Então, esses ministros do santuário são aqueles que você não vê preparando todas as coisas dos bastidores. Você não vê os nossos diáconos vindo aqui, os auxiliares dos diáconos arrumando o salão, deixando as coisas todas em ordem, para que o culto corra bem.
Você não vê os presbíteros ou pastores preparando o sermão, buscando de Deus, não é, durante a semana, a palavra para trazer para a ministração do culto, não é, para adoração a Deus. Você não vê os músicos, cantores e o diretor de música se preparando antecipadamente com os seus instrumentos, com suas vozes, com a escolha dos hinos, segundo o que vai ser pregado, para que o culto corra bem e seja objetivo. Você não vê essas coisas, mas esses bastidores existem. Mas o que eu quero trazer para nós essa manhã é o que está mais focado naquilo que é voltado para a congregação, para a assembleia, para os congregantes. Nós vamos usar esse termo congregante. Quem são os congregantes? São aqueles que participam da congregação. São aqueles que são os membros de igreja que estão aqui reunidos para adoração. Existem coisas que são cabíveis aos congregantes, a toda a membresia. É isso que eu queria focar mais. Não vou trabalhar muito sobre o trabalho do diácono e dos presbíteros e dos músicos. Vai gastar muito tempo e vocês já devem conhecer um pouco disso, não é? Mas vamos ver então. Trabalhando um pouco mais sobre esse termo, sobre os elementos do culto, ou melhor, as partes do culto reformado. Em primeiro lugar, a primeira parte que nós adotamos aqui na ICCG, e nós cremos que isso é bíblico, já é bem parecido com outras, algumas coisas que são essenciais ao culto, e são elementos essenciais ao culto, são esses que eu vou mostrar para vocês em primeiro lugar. Aquilo que é chamado na teologia de circunstanciais, eles mudam segundo as circunstâncias. Às vezes a IPB é um pouco diferente da nossa, a Batista é um pouco diferente da nossa, mas todos os reformados concordam com alguns pontos que são essenciais, segundo as Escrituras, que Deus deixou claro para se fazer dentro de um culto. O primeiro deles é a oração inicial e o louvor. É prática da igreja primitiva, da igreja desde o início através de oração e do louvor. Abram comigo o Salmo 100 e nós vamos tirar alguma coisa dele para falar sobre esse primeiro ponto, que é a oração inicial e o louvor. Salmo 100, 5 versículos, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai pelas portas, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Então, esse salmo de ações de graças, ele mostra aqui um hino de ingresso ao templo, é o início da adoração. Então, foi adotado essa referência bíblica para a gente iniciar o culto. Então, os cânticos, junto com a oração inicial, eles devem permear o culto. E também são uma forma de oração. Os cânticos devem ser bíblicos. Os cânticos não são para massagear o ego humano. Os cânticos já são para a adoração e exaltação de Deus. Porque o culto, como nós vimos nos primeiros pontos que nós falamos aqui, é para adorar ao único Deus. O homem não vai ser exaltado no culto. Nosso culto, então, não é antropocêntrico, ou seja, tendo o homem no centro. Não, o nosso culto é teocêntrico. Nossos hinos devem ser teocêntricos, devem estar adorando a Deus. Muitos adotam somente os hinos tradicionais, ou o saltério, são as igrejas mais conservadoras. Mas podemos cantar hinos ou músicas mais modernas, desde que suas letras sejam criteriosamente analisadas, segundo as Escrituras, para não cantarmos alguma heresia ou algo vazio como pena, né? Algo que não serve para adoração. Então tudo tem que ser analisado. Os cânticos devem permear então o culto, e eles expressam alguma oração cantada. É uma oração cantada. E eles devem ser, então, teocêntricos.
A oração e o louvor são o povo de Deus falando com Ele. Em primeiro lugar, o povo se achega a Deus, como nós vimos no Salmo 100, que nós vamos celebrar com júbilo, ou seja, nós vamos cantar a Ele, apresentarmos diante dEle com um cântico, versículo 2, não é? E sabendo que Ele é Deus, o Criador. Nós vamos entrar às portas do templo, versículo 4, com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Diz o Salmo 100. E assim nós vamos render graças e bendizer o nome, com cânticos e orações. Primeiro ponto da entrada no lugar de adoração ou na reunião, no culto. Enfim, avançando um pouquinho mais, a oração então e o louvor são o povo de Deus falando com Deus. Primeiro o povo se achega a Deus, e se demonstra a Deus, se apresenta a Deus de forma santa, temente e equilibrada, e guiada pelas Escrituras. Então, ali no segundo parágrafo ainda, esse início do culto tem por objetivo levar a alma dos congregantes ao objeto de culto, que é Deus. Deus é o objeto do culto, não nós. Você não vem aqui para se sentir bem, você vem aqui para prestar um culto a Deus. Esse é o alvo. E levar a alma a Deus quer dizer que nós vamos ter a nossa alma cativa, nós vamos ter a nossa alma praticamente amarrada a Deus. E os cânticos têm essa qualidade, essa capacidade de nos aquietar a nossa alma e nos levar para cima, olhar para cima. Assim as orações iniciais do culto e o cântico no culto nos leva para cima, nos amarra, nos fascina a nossa alma para a contemplação de Deus. Esse é o objetivo. Por isso que os cânticos não podem ser antropocêntricos, porque senão ele vai levar a gente para baixo e não para cima. Então esse é o alvo dos cânticos, em levar a nossa alma a Deus. Salmo 147:1 diz assim: louvai ao Senhor porque é bom e é amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Salmo 149:1, aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Salmo 150, o último versículo do Saltério, versículo 6, todo ser que respira louve ao Senhor, aleluia. O que é que nós aprendemos aqui nesses 3 versículos confirmando o que nós já vimos no Salmo 100? Significa que o cântico faz parte da adoração. Então quando nós chegamos, a gente não pode vir para cá e dizer assim: eu estou atrasado. Mas não tem problema, primeiro vem a música, depois é que vem a pregação. Você está perdendo metade do culto. Você perdeu parte do culto. Os hinos fazem parte da adoração. Então não diga assim: eu vou chegar 8 horas, porque é 8 horas mais ou menos que começa a pregação, então tá bom, Não, irmãos, a música já é a adoração, é o prelúdio, é aquilo que está levando a nossa alma para Deus. Então, é importante você chegar na hora certa para participar desde o primeiro cântico, ou melhor, desde a oração inicial, onde você já está junto com seus irmãos aqui na congregação, em adoração. Nós vamos ver como é que nós podemos fazer isso. Difícil ter disciplina para chegar na hora, mas a gente aprende. Segundo elemento ou parte do culto reformado é a leitura, explicação e aplicação da palavra de Deus. Leitura, explicação e aplicação da palavra de Deus. Então é a parte mais importante do culto reformado. Não que os hinos não sejam, não que a música não seja, não que a oração não seja, mas aqui é o momento quando Deus fala conosco. É Deus que fala ao seu povo, que ouve atentamente. Nós precisamos entender que na primeira parte, se nós cantamos e oramos, elevando nossas petições a Deus, a nossa adoração a Deus, nosso louvor, nossas ações de graças a Deus, ou seja, é o povo de Deus falando com Deus. Na segunda parte, é Deus que fala conosco. Então é extremamente importante a ordem no culto, nesse momento, tanto quanto é na hora do cântico.
Não é que no cântico você pode fazer bagunça e na hora da pregação não. Não! Em todos os momentos, porque se você não se preparar antes, pelo mover do Espírito Santo através da música e das orações iniciais, você pode estar com a sua alma atribulada, excessivamente distraída, e você talvez não abstraia o máximo possível do ensino das Escrituras. Então, você vai prestar mais atenção nessa parte também. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ricamente, presta atenção. De que forma? Instruindo-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria. Essa primeira parte fala da palavra de Deus, que a palavra habita ricamente, e é através dela que nós nos instruímos. Está falando em público. Você se instrui, você se aconselha mutuamente em toda a sabedoria. E na segunda parte do versículo diz: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Não é que Paulo inverteu aqui a ordem no culto, não, é que nós adotamos primeiro o louvor e depois a pregação. Não tem problema. Mas aqui Paulo está dizendo que as duas partes do culto, ou que nos auxiliam na edificação, é a música teocêntrica, bíblica, que eleva a nossa alma para Deus, as orações e a pregação da palavra rica, ambos trarão edificação para nós. Ambos são importantes. Outros textos, 1 Timóteo 4,13, Paulo exorta a Timóteo o seguinte: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Para quem? Para a igreja. Timóteo era um pastor da igreja, daquela igreja, e ele deveria então ter essa atitude, onde a igreja ia ser edificada através das Escrituras. Tiago 1,21 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago está querendo dizer para nós que a palavra, ele está sugerindo que a palavra em nós implantada, ela foi colocada lá dentro pela pregação da palavra de Deus no culto. Ela já está dentro de mim e eu acolho ela de maneira mansa, ou seja, submissa a ela, e ela vai me transformar. O adorador é transformado pela verdade. Lembram-se o que eu falei de João 4, quando Jesus falou à mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. A verdade transforma os pecadores em adoradores. Então aqui Tiago está dizendo isso: nós vamos ser transformados pela palavra, ela vai nos salvar para que nós sejamos verdadeiros adoradores. E ela vai transformar através da minha participação nos cultos, além do estudo bíblico em casa, claro, não é? Muito bem. Terceiro elemento do culto é o ofertório. É uma outra forma de adoração a Deus. Com o quê? Com a nossa renda. Então, os critérios são definidos pela liderança de cada igreja local sobre o entendimento bíblico dos dízimos e ofertas. Eu não vou entrar em minúcias a respeito disso, mas nós estudamos bastante sobre esses critérios, e mesmo assim cada família vai adotar alguns critérios, porque nós acreditamos que no Novo Testamento nós não temos uma lei formal dizendo precisa ser 10%, precisa ser de tudo, precisa ser... Nós temos algumas referências nas Escrituras do Novo Testamento, tipo, seja generoso, às vezes é mais de 10%, seja, eu não me lembro todos os detalhes agora, mas você... Voluntário, exatamente, seja voluntário, seja generoso, seja voluntário, não é? Seja constante, terceiro ponto, né? Seja constante, todo mês participe. Quando você recebe seu salário? Eu recebo mensalmente. Então, mensalmente, retire as primícias para o Senhor, né? Conforme cada igreja local. Qual dia que eu trago os dízimos? Aqui nós adotamos todos os dias. Se você não puder estar aqui presente, quer fazer uma transferência bancária para a conta da igreja? Pode. Está adorando a Deus também? Está adorando a Deus. Mas não está dentro do culto público, não tem problema. Mas você como adorador, você pode fazer isso. Não é? Você pode fazer isso. Bom,
Provérbios 3:9 ensina isso para nós. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3:9, Salomão está mostrando o termo honrar. Significa sim adorar também. Significa glorificar a Deus com o seu dinheiro também. Não só com a sua vida, com o seu comportamento, com a sua família, mas também com as suas posses, com todos os seus bens e com a sua renda. Adore a Deus. Porque tudo que eu tenho, tudo que você tem, vem de Deus. E você pode adorá-lo com a sua renda, com as primícias da sua renda. Filipenses 4, 17 e 18, Paulo ensina à igreja de Filipos que eles estavam adorando a Deus quando eles participavam financeiramente das obras missionárias. E Paulo estava envolvido nelas. Ele diz assim, Filipenses 4, 17 e 18. Não que eu procure o donativo. Donativo aqui está falando do dinheiro doado, né? Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Não quer dizer que aquele que deu o donativo vai ter mais pontos diante de Deus. Não. Mas aquele que fez o donativo está adorando a Deus e Deus está sentindo o aroma daquela adoração como incenso de cheiro suave. Essa é a ideia de Paulo aqui. Olha o que ele diz no próximo versículo. Recebi tudo e tenho abundância. Recebi o dinheiro de vocês e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então aqui significa que a nossa participação no ofertório é adoração também. Sobe para Deus como incenso de cheiro suave a Deus. Faz parte então de um dos elementos, o terceiro que eu estou colocando aqui, do culto reformado, é o ofertório. Em quarto lugar, outro elemento são os sacramentos. Não são praticados toda semana, todo culto, mas faz parte do culto reformado. O batismo e a ceia do Senhor. Não vamos estudar sobre isso. Se você quiser ver com mais detalhes, já temos uma aula mais detalhada sobre isso. Eu coloquei ali do presbítero César, na EBD do dia 6/9/2020. Você procura no nosso arquivo, no nosso site, e você vai encontrar a aula do irmão César, explicando sobre ceia e batismo, né? Sobre os sacramentos. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. A ceia do Senhor dá para a gente praticar aqui. O batismo ainda não dá. Mas seria parte de um culto, na hora do culto? Poderia, se nós tivéssemos um batistério aqui, por exemplo. Seria bastante bacana, bastante bonito, né? Interessante e bastante adorável, realmente, a gente poder batizar as pessoas aqui. E dá um pouquinho de trabalho, né? O Bernardo está escorregando ali. Ai, meu Deus. Ele está querendo ouvir melhor. Nós poderíamos ter um batistério aqui. Presbíteros e diáconos iriam batizar aqui os nossos irmãos. Depois ia ter que sair, lógico, trocar de roupa e tal. Ia dar um pouquinho de trabalho, mas ia ser muito. Pensa como seria um culto agradável, não é? Nós iríamos regozijar junto com o novo convertido. A Bíblia diz que há festa nos céus quando o pecador se arrepende, não é? Então, que festa seria a gente poder batizar os irmãos aqui, depois ouvir a pregação da palavra, cantar hinos juntos, com o novo convertido presente. Que alegria, não é? Então poderia ser feito. Agora eu vou começar a falar sobre alguns elementos circunstanciais. Não são bíblicos, mas que nos ajudam a manter a ordem no culto, não é? Por exemplo, são os avisos e prestações de contas pertinentes à comunidade. É importante que os diáconos apresentem as suas contas, porque eles lidam com o dinheiro público, e isso é importante, principalmente falando sobre isso. Alguns outros recados, tipo, essa semana nós vamos ter reuniões tal dia, tal horário. Outros avisos que são pertinentes a toda a igreja. Nós não vamos avisar aqui, por exemplo, essa semana teremos aniversário do pastor. Não, não precisamos disso. Nós não vamos fazer esse tipo de coisa. Nós vamos falar aquilo que é pertinente à congregação e o que interessa para a edificação mútua. É o que interessa para a nossa edificação. Nós não vamos mostrar outras coisas, né? Falar de outras coisas. Então os avisos são bem objetivos, claros e pertinentes à comunidade.
fazem parte então do culto que nós adotamos. Sexta parte do culto, os testemunhos. Eles devem ser eventuais. Então eles acontecem eventualmente e com autorização presbiteral. Irmãos, muitas igrejas têm a prática de ter testemunhos e testemunhos e testemunho e testemunho. Quando chega na hora da palavra, lê um versículo, 5 minutos, fecha a Bíblia e vai para casa. Não edifica. Testemunho não edifica. Pode ter testemunho? Pode. De que maneira? Eventualmente. De vez em quando. E esse testemunho tem que ser filtrado através da sabedoria dos presbíteros, que vão analisar o que aquele irmão, o que aquela irmã quer testemunhar. Quer testemunhar alguma coisa que vai trazer edificação, vai agregar conhecimento para a igreja, vai trazer sabedoria, é edificante, então tudo bem. Mas é raro. É muito raro. Eu coloquei aqui porque também faz parte. Nós não podemos descartar. Uma hora pode acontecer um bom testemunho aqui que pode quebrantar a igreja. Um testemunho de arrependimento. Um testemunho de alguém que afastou-se de Deus, por exemplo, por muito tempo. De repente ele volta, ele é quebrantado como filho pródigo. Pensa ouvir as palavras de um filho pródigo recém-chegado em casa, né? Aquilo vai quebrar o meu coração duro. Aí sim. Mas é eventualmente, tá? Em sétimo e último lugar, as bênçãos finais. Quer dizer que sem bênção final, o culto, se não tivesse a bênção final, o culto não existiria? Não. Pode ter como pode não ter. Nós entendemos que agora, depois de um tempo, amadurecendo a ideia, nós entendemos que é bom que se tenha, não é? Esse tipo de bênção final. A bênção final, ministrada por um oficial que está aqui presente, se um dos presbíteros vão jogar palitinho entre eles e vai saber quem é que vai fazer a bênção. Desculpa, eu estou brincando, né? Eles vão entrar em acordo entre eles, os presbíteros presentes no culto, e vão dizer assim, você pode fazer a bênção final? Ah, posso, eu vou fazer a bênção final hoje, acabou. Está determinado um dos presbíteros. Se não tiver nenhum dos presbíteros, um dos diáconos pode vir fazer. Um dos diáconos presentes. Se não tiver nenhum dos diáconos presentes e nenhum dos presbíteros, misericórdia, né? Mas pode ser um dos irmãos mais antigos da comunidade. Vem aqui, faz a bênção final, abençoa o povo e despede para ir para casa, não é? Tem alguma liturgia específica, um dizer específico quanto a isso? Não tem. A gente tem alguns formatos na Bíblia. Por exemplo, bom, lendo aqui, continuando, bem funcional, ministrado por um oficial no final do culto, formalizando a despedida dos congregantes. Chamada também de bênção sacerdotal no Velho Testamento, ou bênção apostólica no Novo. No Novo não tem esse termo. No Velho tem em Números, capítulo 6, versículos 22 a 27, eu não vou ler, mas você estuda em casa. Você quer ler? Pode ler. Então, acho que é melhor eu ler aqui, que fica gravado, né? Você lê alto? Então vai. O Senhor disse a Moisés: fale com Arão e com os seus filhos, dizendo que abençoe os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Isso, essa é a bênção sacerdotal. Eu encontrava toda vez que terminava um culto, uma adoração a Deus, lá no tabernáculo, lá no templo, os sacerdotes de plantão fariam isso, não é? Essa bênção de despedida, não é? Já no Novo Testamento você não encontra isso formalizado, ou pelo menos tão claro, mas você encontra que na maioria das cartas, principalmente as de Paulo, e na grande maioria, acho que pouquíssimas, se não me engano só Tiago, não termina com uma bênção apostólica, a bênção apostólica chamada no Novo Testamento. Ou melhor, no Novo Testamento não. Nós chamamos assim porque são os apóstolos escrevendo suas cartas, ou os presbíteros, escritores, autores de cartas, que abençoam o povo no final das cartas. Geralmente Paulo escreve: a graça e a paz seja com todos vós. A Apocalipse é a mais clara e simples de todas. Quando João termina Apocalipse, ele termina dizendo exatamente uma bênção. Ele diz assim, Apocalipse, último versículo: a graça do Senhor Jesus seja com todos, e ponto final, e vão em paz, vão na paz. Então essa é a
forma de bênção final. E também não quer dizer que se não tiver, vai acontecer algo de ruim com a igreja, vão ser amaldiçoados, eu não recebi a bênção apostólica hoje, eu vou pegar lepra, alguma coisa semelhante. Não fica tranquilo, viu? O importante é você ouvir a palavra de Deus, que ela te transforme e faça você se arrepender dos seus maus caminhos. Essa é a maior bênção. Não é que você não vai ser abençoado por causa da bênção apostólica, tá? Ou bênção final. Agora vamos falar um pouco de ordem no culto. Eu estou correndo, tá? Porque o tempo já está bastante avançado. Ordem no culto e a participação de crianças no culto. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero ser bastante breve, porém eu quero me deixar à disposição para conversar mais sobre isso, se os irmãos quiserem. Bom, começando com ordem no culto. Ordem no culto. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, Paulo começa a dizer ali para a igreja, através de várias coisas que ele já vinha orientado, que não é bom que eles façam isso, não é bom que façam aquilo. Havia uma briga na igreja de Corinto, achando que ela era mais espiritual, porque falava em línguas, porque tinha dons e isso e aquilo outro. Paulo está querendo trazer tudo de uma maneira centrada nas Escrituras, mostrando o seguinte, versículo 26, que fazer, pois, irmão? Então tá, Paulo está querendo dizer assim, eu vou mostrar para vocês agora o que vocês devem fazer quando vocês se reunirem. Olha só, 14, 26, 1 Coríntios. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, ou seja, quando vocês estiverem congregando, dentro do culto, um tem salmo, outro tem doutrina. Agora presta atenção na terceira que ele fala. Esse traz revelação. O que é essa revelação? Por que Paulo colocou revelação aqui? Vocês sabem dizer por que Paulo colocou revelação aqui? Se não tem mais revelação no Novo Testamento, a partir do Novo Testamento? Porque ele quer confrontar aqueles que falam em línguas. Ele colocou como primeiro lugar, importante que tenha a revelação. Olha em terceiro lugar, quarto lugar, aquele, outra língua. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer assim, você que fala em outra língua, se primeiro não chegar ao que interpreta, fica quieto. Revelação aqui quer dizer interpretação. Se não tiver quem interprete ou quem revele aquilo que aquele que fala em línguas vai falar, então fica quieto. Vocês entenderam? Paulo é muito sábio. Ele coloca aqui como uma escala, não é? Salmo, que é o cântico, doutrina, pregação da palavra. Depois ele vai falar revelação, que está ligada com outra língua. Depois ele fala em outra ainda, interpretação, também falando a mesma coisa. Interpretação. Se não tiver interpretação, não tem que falar em línguas. Então ele fecha com o salmo, que também poderíamos abranger cânticos e orações, e doutrina, que é a pregação da palavra. Então e ele termina o versículo dizendo, seja tudo feito para edificação. Tudo feito para edificação. Nós vamos estudar daqui a pouco o termo edificação. Então o alvo da congregação é que tudo seja feito para edificação. Se não edificar, não precisa ter. Mas Deus não proíbe dança no culto. Mas Ele também não manda. Se Ele não manda, não faça. Não inventa moda. A Escritura é sempre conservadora naquilo que Deus manda. A gente às vezes antropocentricamente, se essa é a palavra, a gente quer dizer assim, meu irmão, mais uma dança, um teatrinho lá no começo do culto, ia ser tão bom para as criancinhas, ia ser tão bom para determinadas jovens, né? Mas se não foi orientado por Deus, não inventa moda, porque Deus não vai aceitar. Nossa regra é palavra de Deus, não é aquilo que Deus proibiu. Deus não proibiu fazer teatrinho. Mas Ele também não mandou. Se Ele não mandou, não faça. Aqui a casa é dele, não é sua. Aqui o ser adorado é Deus, não é você. E Ele deu as normas de como Ele quer ser adorado. Então faça somente aquilo que Deus registrou nas Escrituras. Então o principal motivo do culto é a adoração a Deus. Primeiro ponto, como nós vimos desde o decálogo no início da nossa aula hoje. Primeiro ponto, a adoração a Deus. Ele é o ser que deve ser adorado. Primeiro ponto, mais importante de todos, a adoração. O segundo,
Em segundo lugar está a edificação do povo de Deus. Duas coisas que se fazem no culto: adoração a Deus, vertical. Depois, edificação mútua, na horizontal, somente. Duas coisas que são o foco dos elementos de adoração e da ordem no culto, né, de elementos de culto. 1 Coríntios 14, 40, aí mesmo, Paulo encerra o assunto dizendo o seguinte: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Logo que você compreende, ele começa, quando ele está concluindo o assunto, capítulo 14, sobre a adoração pública, ele começa no versículo 26 dizendo que tudo seja feito para edificação. E depois ele termina no versículo 40 dizendo: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, nós entendemos que é necessário decência e ordem para que possa haver adoração santa e edificação do culto, no culto. Se não houver, se os elementos, as coisas que forem feitas dentro da reunião da igreja, do culto, não for para adoração e não edificar, não houve culto. E Paulo diz que duas regras que devem ser adotadas pelos ministrantes do culto é que haja decência e ordem. Mas o que isso então significa para nós? Fica uma dúvida aí. Que carinha boa. Vamos lá. A ordem no culto. Ordem no culto agora com foco na Assembleia. Como eu já disse, não vou falar o que os presbíteros preparam nos bastidores. Não vou falar o que os diáconos e seus auxiliares preparam nos bastidores. Não é esse o ponto. O ponto é falar para a membresia, para a Assembleia. Edificação, o que significa para nós como participantes, como adoradores? Tudo, edificação é tudo que é proveitoso dentro do culto público para o crescimento espiritual de todos. Para o crescimento espiritual de todos. E o que isso requer? Requer de cada congregante, primeiro, engajamento. Lógico, você precisa estar presente. Engajamento significa presença, e presença com qualidade. Você não pode estar pensando no almoço que você vai fazer. Você não pode estar pensando na segunda-feira que você tem conta para pagar. Você tem que controlar a sua alma. Faz parte da adoração. Nós vamos enlevar, lembra-se que eu falei? Enlevar a nossa alma para Deus. É um momento especial. Você não sabe como é que está a minha vida lá em casa. Bom, então dá um jeito. Lança para Deus, porque a palavra de Deus nos dá inúmeras maneiras de você deixar de ser ansioso. Lute contra a ansiedade. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar seu coração e sua mente em Cristo. Eu não estou dizendo que você não vai lembrar das dificuldades, dos medos, das tribulações que você está passando. Não é isso. As dores permanecem, mas a tua alma está pacificada para poder adorar, para poder prestar atenção na pregação e ser edificado. Então, engajamento, atenção, você precisa ter atenção nas músicas, na oração e na pregação da palavra. Você precisa ter tranquilidade, atenção para ouvir, para aguardar no seu coração e para que você interprete junto com o que está explicando a palavra, o pregador, aquilo que é ensinado. Terceiro lugar, a disposição mental. Por quê? Porque o nosso culto é um culto racional. Não é um culto emocional, como infelizmente muitas igrejas têm por aí, que a emoção é tamanha, que deixa a ordem, deixa a decência, e começa a correr por todo lado dentro do local de reunião, no meio da adoração, né? E começa a ser irracional, começa a ser emocional. Não que a emoção não faça parte, porque uma pregação, por exemplo, sobre arrependimento, pode quebrantar o nosso coração e a gente pode cair de joelhos aqui chorando. Deus queira que isso aconteça com todos, não é? E se arrepender dos pecados, por exemplo, a emoção está envolvida, mas ela é guiada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. E você tem a obrigação de dominar isso. Você tem a obrigação de ter esse domínio, porque Deus nos deu o domínio próprio. Bom, decência. O que significa decência? Comportamento sem sensualidade
ou promiscuidade, com temor de Deus e respeito aos outros irmãos. Decência também seria a apresentação e atitudes dignas dos santos. Primeira coisa que a gente lembra o que é? As roupas, né? As vestimentas. E é verdade, principalmente as nossas irmãs queridas, não é? Todos sabemos da afeição e dos sentimentos que todo homem tem por qualquer mulher. Não é porque é minha irmã, porque minha mãe, minha tia, mas homens são homens, e isso deve ser levado em consideração. E o comportamento digno começa com a roupa digna. Nós vamos dizer aqui, precisa de vestido, precisa de saia, precisa de calça. Desde que tenha decência, modéstia. É a maneira de se apresentar diante de Deus. Aliás, nós vivemos assim, não é? Deveríamos viver assim. Quando você chega no culto, você chega normalmente com modéstia. É assim que funciona, não é? Não é que você sai daqui, aí você pode ficar seminua, não é? Ou as coisas semelhantes diante de outras pessoas, né? Tem lugar certo para ficar seminua, no teu quarto com o teu marido. Fique, né, bem adornada para ele. Mas em oculto, no jardim fechado, como diz Cantares de Salomão, não é? Então decência é isso. E mais do que isso, coisas, por exemplo, tipo roubar a atenção dos demais irmãos, não é? Decência também envolve uma atitude de respeito para com o que está pregando. Quando você abre a Bíblia e lê junto com ele, por exemplo, quando você presta atenção no que ele está falando, decência faz parte de tudo isso também. Você ter respeito. Se alguém vem aqui para ficar brincando e já vem, né, de cara amarrada, eu vou porque os presbíteros ficam me ligando toda semana para eu congregar e tal, eu vou lá para marcar ponto. Então não venha, é melhor ficar em casa, porque trazer esse tipo de fogo estranho dentro do púlpito, dentro do culto, não é bom para você e nem para nós. Então nós temos que tomar esse cuidado. Agora vamos falar um pouco sobre ordem, a ordem no culto. O que é isso que Paulo fala? É utilizar o domínio próprio, aí sim, mais um pouco, falando um pouco de decência, mas a ordem significa utilizar o domínio próprio, ou autocontrole, para se ter atenção, entendimento e conexão com todas as partes do culto público. É o que eu disse, a ordem começa quando? Quando você chega aqui? Não, quando você sai de casa. Mais ainda, quando você se prepara para o dia do Senhor. É só no domingo? Não, começa no sábado, começa na sexta, começa na quinta. Se programando, já que domingo eu tenho essa atividade na igreja, eu não vou programar nada para o domingo. É o sábado do Senhor. É o dia do Senhor. Então, ter essa ordem começa nos bastidores, lá em casa. Horário de sair para vir para o culto, não é? Se você vai pegar carona, preste atenção no horário para pegar carona, para não atrasar quem está te trazendo, não é? E assim vai, uma série de coisas. Então é utilizar esse domínio próprio para você ter conexão com todas as partes do culto. É evitar, outra coisa, ordem, evitar falatório. Estou falando dos mais simples aqui, né? Você podia pôr um monte de coisa sobre ordem, mas eu não vou entrar na área diaconal, como eu já disse, não é? Mas a ordem também fala evitar falatórios e tudo o que pode atrapalhar a edificação mútua. Tudo que pode atrapalhar o outro irmão que está do teu lado, a irmã que está do teu lado, na tua frente, atrás de você, que atrapalha, que ele preste atenção no culto. Então isso aqui também é ordem no culto. Falando mais em ordem no culto, agora... Pois não? Eu ouvi dizer... É verdade. Bem lembrado disso aí. O que o Rodrigo falou é o seguinte: se todos, né, tomassem água todos os dias, né, como tomam na hora do culto, né, é verdade, não teria um problema renal, né?
Exatamente. Como o pessoal levanta para tomar? Não estou dizendo que não pode. Irmãos, nós não temos aqui uma lei. Não é uma coisa legalista, diz, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não. Mas por isso que eu estou dizendo, existe o bom senso, existe o domínio próprio, existe aquilo que você vai fazer para se cuidar. Você não é criança. E as crianças vão ser dominadas pelos papais. É isso que eu vou entrar daqui a pouco. Não é? Então existe tudo isso que você pode se autocontrolar. O autocontrole faz parte da ordem no culto, de todos os participantes, para auxiliar a boa manutenção do culto. Agora, sobre a preparação do culto, vamos avançar rápido. A preparação para o culto, Salmo 122, versículos 1 e depois pula para o 4. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Presta atenção, às vezes a gente lê errado assim, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas ali não tem interrogação. Ele não está perguntando. É alguém que chega no salmista e diz assim, eu vou à casa do Senhor. Quer ir comigo? Eu vou à casa do Senhor. Ele está dizendo, ele está exclamando. Ele está determinando, eu vou à casa do Senhor. E o salmista fica contente com isso. Alegrei-me, porque eles me disseram, eles vão à casa do Senhor. Versículo 4. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Presta atenção, o sobem aqui tem algo muito interessante e importante para a gente aprender com esse sobem. Israel era um país, e as cidades esparramadas em volta de Jerusalém, muitas eram distantes, e eles tinham que se programar para participar das festas e dos cultos. Havia então uma programação antecipada de cada família. Não estou falando de novo, eu não estou falando de presbíteros e diáconos, eu estou falando de cada família. Havia um preparo, havia um planejamento antecipado lá em casa. Então, o povo de Israel se preparava por várias semanas, com tudo o que poderiam necessitar para poder subir a Jerusalém. Sabe por que subir? Porque Jerusalém ficava num monte, onde ficava Sião, é o Monte Sião, próximo, né, de Jerusalém. E ela ficava no alto, então eles subiam, e não era fácil a caminhada. Naquele tempo não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha bicicleta, e era, quando muito, tinha um jegue, onde eles subiam no jeguinho, ou camelos, né, ou cavalos, e iam de cavalo. Os ricos, né, porque a maioria não tinha condições, iam a pé. Era o chamado peregrinação. Esses salmos, por exemplo, são salmos de romagem, ou de peregrinação. Eles iam cantando esses salmos ao longo de dias e dias e dias de caminhada. Eles iam cantando para se animar, porque não era fácil. Muitos vinham do deserto, outros vinham do litoral, mas muitos enfrentavam o sol. Pensa na programação antecipada para poder chegar em Jerusalém na hora certa do culto. Pense o que eles tinham que fazer para chegar e subir até Jerusalém. E mais, sem deixar abandonadas as suas casas ou fazendas. Eles programavam tudo. Eu vou deixar comida para os animais, eu vou deixar água para os animais, eu vou deixar o meu servo cuidando dos meus animais, vou programar, vou pagar hora extra para ele, eu vou combinar tudo antes. Eu vou me programar. Eu não vou assumir nenhum compromisso nessa semana. Por quê? Porque domingo eu tenho que subir a Jerusalém. Aliás, muitos dizem assim, né? Eu vou começar a subir na quinta, eu vou chegar no domingo, para chegar na hora certa. Programar, saber, quanto tempo eu gasto para vir até a igreja? Meia hora? Então tem que sair 40 minutos mais cedo. Por quê? Pode furar um pneu, pode precisar pôr gasolina, pode acontecer um imprevisto. Isso é sabedoria. Então o povo de Israel se preparava antecipadamente. Então o culto começa muito antes da chegada no local de adoração. Começa em casa. Dias antes, com o foco no dia do Senhor. Se o dia do Senhor não for o dia mais importante da tua vida, é importante que você confira com Deus: Senhor, muda o meu coração e o meu foco. O dia mais importante da minha vida não pode ser segunda-feira,
porque segunda-feira ninguém gosta também, né? Começa toda a semana de novo. Segunda-feira não pode ser o dia mais importante, porque eu vou receber meu salário. Sexta-feira não é o dia mais importante, porque sextou eu vou tomar cerveja até cair. Não, não pode. Para um crente, o dia mais importante da vida é o domingo. É o dia do Senhor. Então, eu vivo em torno desse dia. Eu me programo em torno desse dia. Porque é o dia que eu não posso faltar ao culto. E eu quero ouvir Deus, eu quero adorar a Deus, Ele merece. Ele me tem feito respirar, Ele me deu saúde, Ele me deu vida, Ele me deu comida, Ele me deu uma casa para morar, Ele me deu uma família, Ele me salvou meus filhos, Ele salvou minha mulher. Ele tem muitos motivos de adoração, e mesmo que eu não tivesse feito nada, Ele me livrou do inferno. Essa é a razão maior porque eu vou estar domingo lá na igreja. Ele merece o meu cântico, a minha oração e as minhas ações de graças. Então eu vou me programar para chegar lá. Ele é digno. Conclusões e aplicações agora, sob a direção dos presbíteros, dos diáconos e dos diretores de música, que são então os dirigentes do culto público, assim nós entendemos. Então, sob essa direção, a membresia também deve ter alguns cuidados para o bom andamento do culto. Preste atenção no resumo. Primeiro, programar-se com antecedência para chegar no horário marcado para o início do culto. Já disse isso. Ah, eu vou chegar um pouquinho atrasado, não tem problema, porque primeiro tem música, depois que a pregação. Bom, mas tudo é culto. As músicas também começam a adoração. E quando você chega atrasado, muitas vezes transtorna e às vezes tira a atenção dos que já estão ali adorando. Então evite chegar atrasado. Se você tem que pegar ônibus, se você tem que depender de Uber, se você tem que depender de carona, faça tudo programado, não é? Principalmente quando envolve terceiros que vão te dar carona, por exemplo. Tome cuidado com os horários, submeta-se aos horários do ônibus. O motorista do ônibus não pode passar 5 minutos depois porque você está atrasado. Não, você é o culpado disso. Assim o teu carona, assim outras coisas, não é? Tome cuidado com isso. Então, outra coisa, preparar-se com antecedência também é deixar tudo já programado. O que eu vou precisar? Bom, isso aqui acho que eu vou falar depois. Mas o que eu vou precisar lá no culto? Eu tenho criança, eu vou precisar levar bolachinha, eu vou precisar levar um lanchinho, não tem problema, pode trazer. Né? Eu vou precisar levar alguma coisa para distrair meu filho, minha filha. Programe-se antes, não deixa para a última hora. Eu tenho criança novinha, eu preciso levar fralda. Ih, mas vai precisar passar na farmácia, então eu vou um dia antes na farmácia comprar fralda. Enfim, tudo isso, irmãos, né? Para evitar transtornos na hora de chegar no culto. Segunda, atitude da membresia, trazer todo o material necessário. Aqui está. Trazer todo o material necessário para mantê-lo atento. Qual é o primeiro material que você tem que lembrar de trazer? A Bíblia. Por incrível que pareça, alguns esquecem, né? Vem para o culto sem a Bíblia. Vai para a guerra sem a espada, né? Não dá. E não estou dizendo aqui que você não possa usar um aplicativo no celular, usa. Mas outra coisa que você vai ter que ter domínio próprio mais ainda. Por quê? Porque vai chegar um monte de mensagem no momento que você estiver abrindo um texto bíblico, vai chegar no WhatsApp, você participa de muitos grupos, vai chegar grupo de escola, da faculdade, grupo de aquarismo, eu tenho vários, e aí vai te atrapalhar na hora que você abrir o aplicativo. Vai te chamar atenção, vai te roubar a atenção. Tome cuidado, usa o celular, mas com muito domínio próprio. Tenha domínio sobre ele, não tem problema. Né? Trago todo o material também para preservar a ordem no culto, né? Se você tem que trazer papel, por exemplo, traga de casa. Aqui às vezes os diáconos não têm isso preparado para todos nós, e outras coisas mais, né? Traga de casa o que você vai necessitar, principalmente quem tem criança, né? Terceira atitude, esforçar-se por manter sua família em ordem, evitando tirar a atenção dos demais congregantes. Isso é uma missão dos pais, não é uma missão dos diáconos. Os diáconos têm muita coisa para ver no culto, e nós estamos com um número reduzido de diáconos. Os presbíteros ajudam quando precisa.
E nós podemos ajudar também. Você vai ver que, como congregante, você também pode auxiliar em algumas situações. Não é? Então, esforçar-se por manter... Tenha domínio sobre a sua família. Tenha domínio sobre aqueles que você está trazendo para o culto. Não é? Papai e mamãe precisam estar atento nisso. Eu estou dizendo principalmente papai e mamãe. Por quê? Porque as crianças são uma bênção nos nossos cultos. E nós, como congregantes, precisamos exercitar a paciência para ajudar os papais e mamães de crianças novas para mantê-las no culto. Nós vamos entender que isso é uma bênção para a igreja. É um exercício para todos nós. E nós precisamos ter muita paciência. Às vezes uma criança que papai e mamãe precisa de um pouco de ajuda, vamos ajudar a manter isso. Em vez de ficar só criticando nos bastidores. Você viu hoje? Criança lá não parou. Não deu nem para a gente prestar atenção. Para com isso, irmãos. Vamos levantar as mangas e vamos ajudar. Papai e mamãe precisam de ajuda, às vezes. Né? Não só do vovô e da vovó. Mas, em especial, papai e mamãe precisam ter algumas atitudes. Né? E nós vamos falar no final. Em quarto lugar, auxiliar o corpo diaconal, caso outros membros não estejam cumprindo a manutenção da ordem no culto. Se você percebe que um jovem, já com idade suficiente para entender isso, criança a gente até releva em alguns pontos, mas algumas crianças não, adolescentes não, e jovens principalmente, e adultos mais ainda, se começa muita conversa paralela, você pode dar um toquinho, irmão, vamos prestar atenção. Isso não é falta de educação. Falta de educação é conversar na hora do culto. É de ficar batendo papo alto, às vezes, que atrapalha os demais congregantes. E você pode dar um toquinho em amor, não tem problema. As pessoas, às vezes, precisam disso para aprender. Isso não pode ficar só em cima dos diáconos e dos presbíteros, que às vezes a gente nem vê. Mas ali pode falar. Ou mesmo você não queira falar na hora, de repente na saída, você chama a pessoa e pode dar uma exortada. Deve falar. Olha, esse momento aí, teve um momento lá que você se exaltou um pouquinho, irmão, irmã, né? Acho que é bom você buscar o domínio próprio, controle-se, né? Quinto lugar, procurar apresentar-se e comportar-se de forma decente e honrosa em público. Irmãos, eu fico sabendo de histórias que são horripilantes. Histórias de pessoas que vêm para provocar o pregador aqui na frente. Nós estamos numa posição bastante vulnerável. Principalmente com as pessoas que sentam nos primeiros fileiros. E especialmente com aquelas que vêm com mini saia, por exemplo, ou shorts bastante curto. Pessoas que às vezes cruzam as pernas aqui na frente e se expõem. Irmãos, isso é algo que nós deveríamos evitar. Por quê? Porque rouba a atenção de muita gente, às vezes não só do pregador, mas de muitas outras pessoas, homens. E às vezes até mulheres se incomodam com atitudes de outras mulheres. Porque essas mulheres que são mais sábias, elas sabem que não é decente aquilo, não é algo bom, principalmente por se tratar de um culto, não é? Então, essa parte é importante, a gente se comportar de forma honrosa. E tem gente que vem para provocar mesmo os outros, né? Vem dentro do nosso... Vocês se lembram no caso de Jó, que diz que Satanás estava junto com o povo de Deus, adorando, enquanto o povo estava adorando? Em algumas situações, pessoas com um coração amargurado vêm aqui para provocar. E a presença dele traz junto com ele outros participantes indesejáveis. Você não acredita nas coisas espirituais do reino das trevas? Eu acredito. E pessoas amarguradas podem trazer isso para dentro. E muitos vêm para provocar mesmo. Para fazer cara feia na hora que está sendo pregado. Enfim, várias coisas. Então, comportar-se dessa forma, decente e honrosa, para o bem do culto público. Não é? Sexto e último lugar, praticar uma vida de consagração e adoração. Começa em casa, então. Por quê? Porque Deus não aceita o culto hipócrita. O que é um culto hipócrita? É um culto que você vem aqui, canta, levanta a mão, chora, ouve a palavra, concorda, diz amém, e vai para casa, maltrata a mulher, maltrata filhos, maltrata marido,
não paga as contas, enfim, comete imoralidades, tem desequilíbrios ou outros vícios, e você tem uma vida descompromissada com Deus. Então, a Bíblia diz, Josué 3,5 diz, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué está dizendo que amanhã Deus vai estar no meio de vós, é o momento de estar no encontro com Deus, no altar de Deus. Então, santificai-vos. Quando? Hoje. Santificai-vos hoje. Romanos 12:1 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando que isso acontece? Todo dia. Todo dia eu me consagro a Deus como sacrifício vivo. Este é o meu culto racional. Poderíamos dizer um culto pessoal racional. Então eu tenho que ter uma vida de adorador em casa, no trabalho, todos os dias da semana, todos os lugares para onde eu for. Eu tenho que ser santo, como Deus é santo, para que eu possa aqui chegar e trazer a minha oferta santa para o Deus santo. É assim que funciona a vida da igreja. Dicas para auxiliar os pais de crianças pequenas. Vou correr, são poucas. Se alguém quiser mais alguma coisa, pode nos procurar. Mas a primeira dica para auxiliar os pais de crianças pequenas. Primeiro, comece praticando o culto doméstico. A primeira dica que eu dou, comece em casa. Pai e mãe, vai aqui um conselho. Pai e mãe, estude todo o capítulo 6 de Deuteronômio. E em especial os versículos 1 a 9. Estude Deuteronômio todinho, capítulo 6 todinho, em especial versículos 1 até o 9. Você vai entender a importância do culto doméstico. E que o seu bebê, a sua bebê, vão começar a adorar desde pequenininha. Olha só a carinha da Lui. Ela está olhando para mim. Pensa que ela não está ouvindo? Ela está ouvindo. Ela está assimilando coisinhas na cabecinha dela, pequenininhas, mas o Evangelho está entrando. Será um exercício para as crianças, sabia? Será um exercício para as crianças. Aprender a se comportar na hora do culto, ela vai querer parar, vai querer brincar, vai querer ir para a televisão, para o celular, para o notebook, para o tablet, e você vai falar, não, meu amor, você vai ficar sentadinha aqui agora, quietinha. Ah, mas nos primeiros dias vai ser um inferno. Mas você vai dominar. Desculpa a palavra. Mas você vai dominar aquilo. Papai e mamãe têm a autoridade de Deus para botar a criança ali. Tenha perseverança e Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Receba. Tá? Você vai ter vitória. Calma. E a igreja está aqui para te ajudar. A igreja está aqui. Os irmãos mais velhos passaram sobre isso. Por isso nós erramos. Eu errei. Eu fiz tudo errado. Eu disciplinava errado. Eu fui excessivamente hostil, maldoso nas minhas disciplinas para os meus filhos, mas nós aprendemos. Infelizmente, quando eu aprendi, meus filhos se casaram, foram embora, mas eu posso ensinar os filhos dos outros, meus netos, minhas netas, né? E assim vai. Mas a gente tem coisa para ensinar, não porque eu acertei sempre, mas justamente porque o que eu errei, eu posso falar para você, não faça igual. Eu errei, né? Então tá aí, no começo. Segundo lugar, segunda dica para o papai e para a mamãe que tem criança pequena: exercite a disciplina em casa, primeiro. Não é aqui que você vai sair gritando com a criança, espancando a criança, sentando a bolacha na criança. Não é aqui. Se for necessário, tudo bem, mas comece em casa. A autoridade do papai e da mamãe é adquirida em casa. O papai vai ensinar, a mamãe vai ensinar que uma vez só que ele falar, a criança tem que obedecer. Se não obedecer, é vara. E quando chega aqui, quando o papai falar, para, quando a mamãe falar, para, a criança para. Porque ela sabe a consequência se ela não parar, mas onde ela vai ser exercitada? Não é aqui. Começa lá em casa. Demonstrando então
A autoridade amorosa, os pais devem exercitar essa disciplina em casa. Desde que idade? Da mais tenra idade dos seus filhos. Continuando. Ensine para as crianças que a obediência gera recompensa, mas a desobediência gera castigo. É uma frasezinha que nós adotamos lá em casa, mas que funcionou. Funcionou. Os meninos aprenderam. Puxa, a obediência gera recompensa. Opa, recompensa também faz parte. Teu filho se comportou no culto, dá joinha para ele, abraça ele e fala: filho, filha, você foi demais hoje. Eu amei o seu comportamento, parabéns, meu amor. Vamos tomar sorvete? Você merece. Dá um prêmio para ele. Não só por causa do prêmio, né? Não é só por causa disso, não. Mas elogie o filho. Elogie a criança, não é? A obediência gera recompensa, já falei? E que, ensine outra frasezinha: a ordem do papai e da mamãe é lei. A criança começa com a lei, depois ela vai para a graça. E tem mais. Tem um versículo de Provérbios, 2 versículos. Provérbios 23, 13 e 14. O que esse texto quer dizer? Olha o texto. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina. E o que é disciplina? Salomão vai explicar. Pois, se a fustigares com a vara, ou seja, se você bater, disciplinar ela com a vara é um castigo físico. Pode ser o chinelo, pode ser o cinto, mas tome cuidado. Não precisa comprar vara lá na vara, onde vende vara de pescar, para você disciplinar teu filho. Não é isso. Né? Pode ser uma varinha de árvore, às vezes pode ser um chinelo. Não use as mãos. Com as mãos você abençoa. Com o chinelinho, com a cinta e coisas que não vai quebrar a criança no meio, né? Pelo amor de Deus, né? Tenha equilíbrio, né? Pedaço de pano. Lá em casa nós adotamos para Mili uma varinha que tem um coraçãozinho de espuma na ponta. Isso aí não vale. É quando bate, é a espuminha que está batendo, né? Para disciplinar a minha cachorrinha. Não é assim, mas ela tem que sentir. Então a vara aqui, Salomão está dizendo, e nem por isso ela morrerá. Versículo 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Sabe o que Salomão está dizendo aqui? Salomão está dizendo que a criança que você vai evangelizar a criança pelo bumbum. Ele começa a aprender o evangelho pelo bumbum e não pelo ouvido. Começa a aprender, você vai livrar a alma do teu filho do inferno pela disciplina. A disciplina, falando de vara. Isso começa a colocar as coisas em ordem, segundo Deus. Quando você usa a vara em casa, você começa a livrar a criança do inferno. Você já viu uma coisa dessa? Você já pensou nisso nesse versículo? Lógico que não garante todos os filhos que foram bem disciplinados que vai acontecer isso, né? Não é uma regra fechada ou uma promessa. Mas é uma ordem para o pai. Tipo assim, se fazendo isso já é difícil, livrar a alma do inferno, imagine se papai e mamãe não usam a vara. Segura teu filho com 18 anos se você não usou a vara direito quando ele tinha 2, 3, 4 aninhos. Segura aí, quero ver. Então ele está falando isso. Evangeliza o teu filho quando ele é pequenininho, através da disciplina. Começa com a lei, depois vai para a graça. Agora, por final, eu quero deixar para os irmãos algumas sugestões de boa leitura para os papais. Eu tenho esses livros aqui na minha biblioteca. Se vocês quiserem, procure a irmã Val. Ela pode ajudar vocês, né? Se alguém quiser ler. Esse livro é pequenininho, bastante interessante, prático, para quem não sabe direitinho como fazer um culto doméstico. Então é Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar. É de Jerry Marcelino, é da editora Fiel. Se você quiser comprar, ótimo, né? Segunda indicação, do Richard Baxter. Conselho aos pais para pastorear seus filhos, da Shed Publicações. Se você quiser também, eu tenho. Ele é pequenininho também, dá para ler rápido. Outro livrinho muito antigo, muito bom, é do John Drescher. É da United Press.
se eu começasse minha família de novo. Então aqui tem conselhos para toda a família, especialmente para os pais, para manter um ambiente espiritual alegre dentro de casa. Ele vai dizer, como eu disse agora há pouco, se esse pastor começasse sua família de novo, ele não faria algumas coisas que ele fez de errado. Então isso passa para nós, olha que legado bonito. O que ele errou, ele fala assim, se eu começasse de novo, eu faria assim. Para você que está começando a família agora, ou mesmo que já começou, não tem problema. Eu li esse livro quando eu já tinha os filhos maiores. Então muita coisa parece que caía condenação. Puxa, eu deixei de fazer, não fiz errado, bababá. Não, mas isso coloca ordem. Deus é um Deus de misericórdia, Ele põe ordem hoje na tua casa. Para Deus um dia é como 1000 anos e um ano é um ano é como 1000 um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Desculpa, irmão. Tropeçando na língua. Esse livro é muito bom. E pequenininho também. Quarta indicação, um pouquinho maior. Esse livro já é um pouco maior, mas também é rápido de ler. Muito gostoso. Instruindo o coração da criança, do Ted e da sua esposa Margie Tripp. Também da editora Fiel. São livros muito bons que ensinam a gente como disciplinar. Por que eu estou colocando isso no culto? Porque nós queremos as crianças no culto. Nós queremos evangelizar as crianças. Nós não vamos ter mais classinha separada? Vamos ter, se o presbitério determinar assim, vamos ter, não tem problema. Para crianças muito pequenininhas e tal. Mas é importante que papai e mamãe decidam deixar do lado. Mas o meu filho não vai interpretar tudo o que vai ser pregado. É verdade, ele não vai interpretar, mas ele vai aprender o que é ficar quieto. Você já está evangelizando teu filho, colocando ele sentado do teu lado, sabia? Ele vai entender os elementos do culto. Você já ouviu aqui, quando termina alguns cultos, as crianças falam assim para a mamãe, acabou? Vocês já prestaram atenção? Ele já está memorizando os elementos do culto, já está entrando alguma coisinha na cabeça dele. Ele não vai entender profundidades da pregação de Romanos, de João, ele não vai, é verdade. Mas ele vai aprender disciplina e já é evangelho. Ele vai dar valor ao culto público, porque ele vai estar sentado do lado do papai e da mamãe, ele vai aprender a cantar, adorar, ele vai ver o papai e a mamãe, como é que se comporta no culto, ele vai guardar aquilo no coração dele, e quando ele começar a congregar, tiver idade, ele já sabe como é, ele já sabe como é que se congrega e adora. É muito mais fácil. Mais difícil, crianças que até 12 anos só ficaram na escolinha, só na escolinha, só na escolinha. Nunca vieram num culto geral, nunca tiveram presentes. Quando ele chega na primeira vez, ele vai, que chato. Precisa cantar tudo isso antes, Precisa ficar ouvindo o pregador 1 hora e 25 minutos. Desculpa. Ele não vai ter paciência para aquilo, não vai ter coração para aquilo. Mas a criança bem adestrada, bem ensinada, ela vai se disciplinar e ela vai participar do culto. Creiam nisso, meus amados. Creiam nisso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pelos ensinamentos da Tua Palavra e por termos material tão importante que nos ensinam o que é um verdadeiro culto. Um culto segundo o Teu coração e não o nosso. Que agora o Senhor possa nos fazer com que nós possamos praticar todas essas verdades. Eu rogo, Senhor, por todos os meus amados irmãos, casais, que têm filhos pequenininhos, filhas pequenininhas, Pai, que eles não desanimem. Pai, que eles não desistam por causa, às vezes, da superatividade de suas crianças. Mas que eles entendam, Senhor, que existem ferramentas que o Senhor nos dá, dons que o Senhor nos dá, para que nós possamos colocar ordem em tudo isso. Nossas crianças não pertencem ao outro reino, mas são do Teu reino, porque o Senhor disse que deve trazer as criancinhas a mim. E nós estamos trazendo as criancinhas para o Senhor nos nossos cultos. Então ajude-nos, como igreja, a ajudar os nossos irmãos que têm filhos pequenos. E ajude esses pais também a entenderem a importância do culto, da presença das suas crianças, e que eles aprendam em casa tudo isso que nós ensinamos aqui, para que possamos todos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, termos uma nova geração que se comporta adequadamente dentro dos cultos, e que glorifica o Teu nome, e que dá testemunho para aqueles que estão vivendo depravadamente fora dos princípios. Assim nós Te pedimos com gratidão,
Em nome de Jesus. Amém.